aí, hein? Como é que a gente pode construir uma área de RH de sucesso? Afinal de contas, o que é uma área de RH de sucesso, né? A gente continua aqui com a nossa série focada na área de recursos humanos e trouxemos mais uma vez a Head de RH Débora Trevisan, super experiente. Ela nos deu dicas preciosas de como que a gente pode ter um time competente e diverso. Como é que a gente pode trazer os líderes das empresas para serem nossos parceiros? E ainda deixou uma pergunta para a gente pensar. Assiste até o final e pensa aí, que hard você quer ser? Vamos assistir? Vamos lá então, pessoal. Nós temos aí mais um episódio com a Débora Trevisan, que é a diretora de RH da Air Liquide. E esse episódio a gente nós vamos colocar aqui questões mais técnicas para a área de RH. Então, Dé, eu queria fazer a primeira pergunta para você. Seja bem-vinda novamente. A primeira pergunta para você, falando qual que, na tua concepção, é o papel do RH dentro de uma organização? Sim, do coração para fora. O RH é a área mais linda do mundo, né? A gente também acha. Gente, a área, vamos chamar do que quiser, né? Existe uma crítica grande a chamar o RH de recursos humanos, que o humano não pode ser considerado um recurso, então vamos chamar a área de people, né? De pessoas, ou vamos chamar a área de sei lá o que, gente gestão, cultura, gente gestão. Vamos tirar falar na real, independente do nome, se chama RH, se chama DP, se chama pessoa, se chama o que for, independente do nome, né? Qual é o nosso papel? O nosso papel é ajudar a organização a atingir os melhores resultados através das pessoas. Nós estamos aqui para dar resultado. Eu disse isso uma vez numa reunião e aí eu percebi umas caras meio, nossa, a mulher da RH está falando isso, né? Nossa, falando que a gente está aqui para entregar resultado, né? Que estranho, mas é isso aí, gente. Na real, a gente está aqui porque a gente tem que entregar resultados, né? E nós temos vivido isso dentro da empresa onde eu estou hoje, na Air Liquide, a experiência clara de que pessoas engajadas entregam sim melhores resultados. Para quem tem curiosidade, por exemplo, no site do Great Place to Work, tem vários dados em relação a isso, que as ações de empresas que estão na bolsa listadas, as melhores empresas têm ações que valorizam mais, né? Existe uma pesquisa muito grande relacionando a satisfação do cliente com a satisfação do colaborador. Então, o RH está a serviço do negócio, para ajudar nessa entrega de resultados, né? Potencializando aquilo que a gente tem de melhor em cada pessoa, que cada uma vai entregar o seu melhor de um jeito diferente, com uma habilidade diferente. Então, acho que esse é o nosso papel. Acho que a gente assume um papel muito importante, que também foi acelerado e potencializado com a pandemia, que é poder influenciar o nosso CEO, enfim, a nossa alta gestão, com as tendências, né? Com o que tem de novo, com aquilo que vai trazer inovação para a organização, né? Ajudar a pensar um pouco diferente. Isso é uma área realmente de transformação, porque a transformação ela é constante. Ela é todos os dias. A gente começou aqui o nosso papo, que tá uma delícia aqui de conversar entre amigas mesmo. Começou falando isso, assim, todo dia a gente aprende um negócio novo, todo dia eu falo, meu Deus, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Isso aqui eu não sei fazer, vamos lá. E a gente vai atrás da informação e vamos aprender e vamos nos transformar. Então, como é importante o RH carregar essa bandeira da transformação, né? Para poder levar o negócio, né? Para poder drivar esse negócio, nem sei se esse verbo existe em português, mas ser o drive. A gente usa A gente normalmente. inventa, né? A gente inventa as coisas. Então, para ser o drive disso, né? De levar o negócio para um lugar diferente, assim.
Eu vejo que esse é o papel do RH, né? Dar umas provocadas, acho que também a gente tem esse papel, né? De provocar. Baseado nisso, Dé, até onde você acha que ele deve ir? E aonde o RH pode chegar? O RH, ele deve ir em todos os lugares. A gente está em todos os processos. A área de pessoas, ela tem que estar em todos os lugares. Ontem mesmo eu estava conversando com o vice-presidente e ele me perguntou sobre as filiais que eu já conhecia, as plantas que eu já conhecia. Eu tenho 1 ano e 3 meses de organização, desses 7 meses em casa, né? E eu falei, eu conheço tal lugar, tal lugar. Comecei a listar. Ele, nossa, mas você conhece tantas plantas assim, você já visitou? Sim, a gente tem que visitar, a gente tem que estar em contato, a gente tem que conhecer, tem que estar em todas as áreas, nas tomadas de decisão, mas não como aquele cara chatão, né? Não como... Eu lembro que quando você entrou na Air Liquide, eu queria marcar um almoço com você e eu não consegui. Porque você falou, Adri, eu estou começando e as minhas próximas 7 semanas, se eu não me engano, você ia estar visitando as plantas. Eu falei, meu Deus! Foi uma loucura, mas foi muito bom. Eu visitei as plantas, eu fui entregar gás com o caminhão, visitei clientes industriais, visitei hospitais, eu visitei pacientes, porque nós temos um negócio de home care, de home health care, onde a gente fornece o oxigênio para pacientes que são dependentes, né, que vivem em home care, então o oxigênio é nosso. Eu fui visitar pacientes nas casas dos pacientes, eu fui acompanhar pessoas que têm distúrbios do sono, apneia do sono. A gente também tem um equipamento que é o CPAP, que ajuda, O né? CPAP também é? Eu não sabia. Sim, nós fabricamos, sim. O Tadeu já usou. O CPAP é excelente, né? Eu fui acompanhar um paciente na adaptação do CPAP. Então, como é importante a gente estar no negócio e conhecer e estar em todos os lugares. Até onde deve ir, a gente tem que tomar um cuidado, porque chatão, sabe? E querer se colocar e entrar nos lugares. Não, a gente tem que conquistar esse lugar, né? E mostrar que a RH agrega muito valor. Acho que esse é e não simplesmente, sabe, entrar na força, né? Mas ir conquistando esse espaço e tendo experiências, mostrando como essas experiências são positivas. Eu acho que essa dica, assim, essa visão, foi algo que sempre me ajudou muito, de ter também uma postura de quero aprender desse negócio, quero entender como eu agrego valor aqui onde você está, e não ser aquele cara que trava os processos, aquele cara que, sabe, tudo é não, tudo é não. Às vezes a gente tem que dizer não, é fato, né? Tem coisas que é não. Mas como é que a gente diz esse não? E que outra solução a gente consegue apresentar para viabilizar aquilo que o negócio precisa, né? Então, acho que esse é até onde pode ir, eu acho que é ter esse cuidado, esse tempero de que a gente está a serviço do negócio, né? Eu acho que é Muito bem bom. interessante quando você fala de não ser chatão, porque parece querer ter um espaço que naturalmente não tem, apesar da gente sempre ter a esperança de que as pessoas percebam que a gente é a área de suporte para muita coisa, né? Não só para questões trabalhistas, mas para muitas outras coisas. Acho que viver o que a gente está vivendo esse ano é uma maneira da gente mostrar isso também, né, Débora? As pessoas estão procurando os RHs também para tratar de outras coisas. Sim. Dificuldade com a família dentro de casa, como lidar com a inteligência emocional. A gente nunca foi tão acionada para dar palestras e encontros a respeito de saúde mental, de relações saudáveis, de como você gerir melhor essa nova realidade. Desculpem, tá? Mas tem cachorro, a gente está adorando o som de fundo. Tá super delícia aqui. A Lu é minha cachorra, ela já fez uma participação especial. Já, então eu tenho o meu vizinho de cima participando também. Então, a gente recebeu um convidado que ele disse o seguinte, que ele ouviu da chefe dele, no começo da carreira, um conselho que ele recebeu. Cadeira de RH tem formiga.
Cadeira Tem de que ter RH formiga. não pode, RH não pode ficar sentado. Você tem que realmente ir até as pessoas para conquistar esse espaço. Por mais que em alguns momentos a gente não gostaria de usar a palavra conquistar, porque parece assim, naturalmente eu não sou bem-vindo, então eu preciso convencer as pessoas disso, mas eu acho que a conquista é mais nesse sentido, de que a gente pode agregar mais coisas do que naturalmente vocês acham que a gente possa agregar. E aí eu queria saber de você o seguinte, o que então o seu time, né? O que você busca nas pessoas que compõem o seu time de soft skills, de hard skills, para que elas tenham esse jeitão que você, Débora, dá, né, esse jeito de ser do RH gerido por você. O que você busca nessas pessoas? O que eu tenho que ter para estar no seu time? Ai, Deus. Vamos lá. A primeira coisa que eu tento olhar, eu já fiz muito recrutamento e seleção, né? E é incrível essa área, a gente aprende muito. Eu adoro fazer entrevista, adoro, que aprende de tudo, você aprende muita coisa. Mas o que eu sempre tento buscar é um bom coração. Eu acho que começa por aí. Se um candidato quer me conquistar, é ele se mostrar que é de carne e osso, sabe? Que ele erra, que ele toma decisões erradas. Quando eu escuto de um candidato, tá, então me conta um pouquinho, por que você saiu dessa companhia e foi para outra? Uma pergunta tão, assim, trivial, né, de seleção. Por que você saiu dessa companhia e foi para essa outra aqui? Ai, tomei uma decisão errada. Me encantei com tal coisa, aquilo não era o que era, né? Ou assim, por que você saiu tão rápido, por exemplo? Ah, tomei uma decisão errada, me deixei levar por uma ambição financeira e vi que aquilo não era o que me movia. Não, já está contratado. Eu adoro isso, assim. Eu tenho muito isso, assim, eu gosto muito de sentir, sabe, que as pessoas são de carne e osso. E a gente tem no nosso time. A nossa reunião é a reunião dos lindos, eu chamo de lindos, dos meus lindos. Então, porque a gente sempre começa as reuniões, e aí, como você tá? Como tá a esposa, o filho, me conta, e aí, como estão as coisas? Porque esse lado, assim, do trivial, do cotidiano, é tão importante pra gente. Então, acho que a primeira coisa que eu vou tentar olhar é o coração. Agora, meu marido fala que ele tem pena de quem trabalha comigo, porque eu gosto de marcar gol. Então, eu gosto de jogo 0 a 0 Então, gente, não. vocês estão ouvindo essa voz doce, mansa, super gostosa, Meu né? time Então, pode falar. assim, ela Assim, ama, mas ela ama de verdade, porque quem ama de verdade também corrige, também cobra, exige e faz ser melhor, né, Dé? É isso é aí. bom coração e sangue no olho. É isso, Débora. É tipo É, isso, é isso. exatamente. Eu gosto de marcar gol, eu não gosto de jogo morno, de 0 a 0, de ficar. Vamos, quero fazer gol, quero ver a galera brilhar, quero ver a arquibancada levantar. Eu preciso disso. Essa energia, esse negócio, coisa meio morno, eu particularmente, né, gente? Esse é o meu jeito, né? Então, eu não gosto. Assim, eu preciso de gente com vontade de fazer acontecer. A gente tem muitos projetos, isso me energiza, sabe? Um ajuda o outro. Claro que todos nós temos momentos, tem momentos, às vezes, até da vida pessoal que exigem a gente parar um pouquinho, né? Mas, no geral, essa coisa de querer perseguir os resultados, de querer ir atrás, de marcar gol, é algo que eu valorizo bastante no time, né? Isso em relação a soft skills. E tem que vir junto com vontade de aprender, né? Com vontade de escutar, sem ter medo de reconhecer que errou. Errei, faz parte, né? Aquele que levanta a mão e fala, ó, errei, é tão mais fácil, porque aí a gente já sabe quem errou, quando errou, como errou, é muito mais fácil de corrigir. Enquanto que se o erro vai para debaixo do tapete, até a gente levantar o tapete, até a gente entender que sujeira é aquela, até a gente ver como é que vai tirar aquela sujeira dali. Então, quando alguém fala, ó, errei, fiz burrada, a gente se apoia como time, né? Eu mesma, tantas vezes que faço tanta burrada. Então, isso é algo assim que eu valorizo bastante, assim, essa disposição para escutar o outro, para ouvir a percepção do outro,
para dizer, olha, talvez eu não concordo, mas eu entendo o que você está dizendo, vamos tentar rever os nossos processos. Como chama isso? Flexibilidade, talvez? Maleabilidade, né? Sim. Disposição para ouvir. Então, essas são características que eu valorizo muito, né? Em relação a hard skills, né? Eu já disse aí na nossa conversa em outros episódios que acho que o RH precisa sim de skills matemáticos, gente. Então, isso é algo que eu tenho buscado, tanto desse pensamento de tecnologia, né, de trazer ferramentas de tecnologia para trabalhar nosso serviço, agilizando o nosso serviço, como também do raciocínio mais matemático, acho que isso é importante, né? Eu estou bastante fascinada pela questão de analytics, de people analytics, porque eu acho que não é a solução para tudo, mas pode nos ajudar bastante a acender aí luzes quando a gente precisa prestar atenção em algum ponto. Sabe assim, eu vejo nas nossas plantas, tudo é automatizado, né? Então, quando tem algum problema em algum pedaço ali do processo produtivo, no monitor acende uma luzinha ali, sabe? Faz tan, 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 que é para você ir lá olhar aquilo. Não é que parou a produção. Não, pode ser que alguma coisa aconteça aqui, ó, nesse pedaço da produção. Então, isso é tão importante a gente ter no RH, sabe? A gente deveria cada vez mais evitar que os problemas sejam surpresa, porque isso nos tira do foco, sabe? Quando a gente tem que apagar um incêndio, né? Aquilo nos tira muito do foco. Vou dar um exemplo. Você tem lá teu desenvolvimento de talentos, né? De repente, aquele talento recebe uma proposta de trabalho. E você tem que sair correndo atrás e entender se dá para... Você não quer perder aquele talento, aí você tem que olhar o teu sistema de remuneração, em que porcentagem ele está da faixa, tem espaço, posso fazer uma contraproposta, o que a gente pode oferecer para que... Aquilo não deveria ser uma surpresa para a gente. Eu acho que essa pessoa ela está dando sinais para a gente e a gente não conseguiu enxergar, né? Então, por exemplo, há quanto tempo ela não tem uma boa reunião de feedback com seu líder, com seu RH? Quando foi a última vez que falamos sobre carreira com esse colaborador? Como estão as questões salariais dele? Em que posicionamento na faixa ele está? Há quanto tempo ele está sem receber mérito? Como estão os seus resultados? Como nós estamos acompanhando? Quantas horas de treinamento ele fez nos últimos meses? Ele está sendo capacitado? Quantas entrevistas de carreira ele teve com altos executivos dentro da organização? Quer dizer, são várias coisinhas que, se a gente estivesse olhando para isso, talvez ele nem se abrisse para receber uma proposta para o mercado. Então, eu tenho assim, estudado muito isso, tenho esse desejo de poder construir algoritmos que me ajudem a prever, vamos dizer assim, o comportamento, né, de um colaborador, não pensando nele como uma máquina, como um robô, não, mas pensando nele como um ser humano, e que se a gente está há muito tempo sem receber feedback, a gente não fala de carreira, eu não fiz treinamento nenhum, eu não recebi nenhum aumento, os meus resultados são maravilhosos, mas eu nunca recebi uma ação de reconhecimento na companhia, eu não participei de nenhuma das reuniões com altos executivos, eu não fiz nenhuma viagem. Quer dizer, não precisa ser muito inteligente para entender que aquele cara vai começar a se desmotivar, vai começar a querer buscar outras coisas, né? Vai começar a olhar a grama do vizinho. Então, é nesse sentido que eu acho que o Analytics poderia ajudar muito a gente para de ter essas surpresas que nos tiram do foco e a gente pode fazer o trabalho com uma escolha mais ali certeira naquilo que vai nos ajudar. Não sei se isso é um sonho, né? Não é a minha realidade ainda, tenho que dizer isso, a gente tem que construir esse processo, mas eu tenho estado bem motivada para isso. E não é um sonho que ele tem que ser compartilhado, né, Dé? Porque não vai, eu entendo dessa forma. Esse alerta, esse sinalzinho piscando, ele tem que piscar no RH, mas ele tem que piscar na gestão de cada área. Porque sozinho, eu acho que é muito mais um trabalho de contagiar, né, o papel. Que isso tem que acontecer mesmo. Vai ter momentos que a gente não vai conseguir tirar, mas não foi por uma incompetência ou por
negligência da empresa. Foi porque era o momento daquela pessoa e ele tomou essa decisão muito consciente, sabendo que nós fizemos tudo por isso. Mas eu acho que o papel, não sei se você concorda com isso, mas eu acredito que o principal papel do RH nesse sentido é, claro, ter essas ferramentas, essa instrumentalização aí para conseguir fazer isso, mas muito mais de incendiar os líderes das outras áreas para fazer isso junto com vocês. Claro. Né? Porque eles estão no dia a dia com esses profissionais também, né? Exato, é isso mesmo. Como é que você vê, Dé, falando dessa composição do time de RH, como é que você vê a diversidade, e falando de uma maneira muito ampla de diversidade cognitiva, diversidade de gênero, tudo. Eu conheço um pouco da tua... Compartilha com a gente como é que você traz isso para o seu time de RH e como você fomenta isso na empresa como um todo, como área, né, para trabalhar essa diversidade. Nós, no RH, somos quem está à frente do programa de inclusão e diversidade, e na nossa empresa, inclusão vem antes de diversidade, porque a gente entende que é muito importante a inclusão, porque a diversidade, ela já acontece, ainda mais no Brasil. Somos um país enorme, com culturas muito diferentes dentro do próprio país, às vezes até o idioma, né, é um pouco... Tem os dialetos, né? É diferente, né? Eu tenho uma história de vida que um dia eu conto, né? Mas dentro da minha história de vida, eu conheci a minha família biológica já adulta, né? Então, quando eu botei as crianças dessas duas famílias juntas, né? Foi tão engraçado, gente, porque assim, pega ali o penal. Penal? O que é penal? É o estojo. Aí, o estojo, aí tinha um bebê, dá a pule para ela. A pule? A mamadeira. Ah, mamadeira, então mamadeira é pule. Então a gente viveu muito isso, assim, essas diferenças de vocabulário, assim, muito interessante. Então, acho que o Brasil é um país muito diverso em todos os sentidos, né? De raça, é um país diverso de jeito de pensar, de jeito de se relacionar. A gente ouve falar muito isso, o carioca é mais, né, mais relaxado, mais tranquilo, o gaúcho já é mais sério, né? Então, a gente tem tantas diferenças dentro do Brasil. E eu acho que as diferenças existem, diferenças de formação, né? O que a gente vai estudando vai moldando o nosso cérebro para a gente pensar diferente. Então, na nossa visão, a diversidade ela já está aí, ela já existe, ela já está aí. Agora, como é que eu incluo o diverso naquele ambiente? Esse é o nosso desafio. E aí vem a tal dos vieses inconscientes, né, Dri, que a gente conversou aqui Sim. de manhã, que nós somos humanos, gente, e a gente tem isso, faz parte, é normal, não é algo feio, é algo que a gente tem que se dar conta, né? Então, por exemplo, uma pessoa com uma deficiência física não pode viajar. Por que não? Vamos entender isso daí, né? Por quê? Porque na nossa cabeça, no que a gente construiu, na maneira como a gente foi educado, nas experiências que a gente viveu. Então, acho que a inclusão tem sido o nosso maior desafio, né? E é interessante porque o mundo, ele tomou um caminho onde as pessoas têm voz, né, através das redes sociais, e isso meio que me dá um direito de eu falar o que eu quiser, ser o que eu quiser, e acho super legal a gente poder falar o que a gente quer, ser o que a gente quer, eu acho super legal. Mas a gente também tem que ouvir, né? A gente tem que ouvir o outro. A gente tem que entender até quanto que o que eu quiser bate com o que eu quiser do outro, né? Então, a inclusão é isso, sabe? É como é que eu consigo
frear um pouquinho o meu estilo para dar espaço para o estilo do outro, às vezes ampliar um pouco o meu e pedir para o outro frear o dele, e isso é maravilhoso, né? Porque isso é das relações, e o RH eu acho que tem que ser a bandeira disso, né? Da gente conseguir mostrar para as pessoas minha visão. Eu acredito no poder do feedback. Já contei para vocês o quanto o feedback foi transformador na minha vida, e o feedback eu acho que é a arma certa para a inclusão. Tá? Vou contar um exemplo para vocês. Nós fizemos uma live no Dia da Mulher, e o nosso CEO, ele foi o mulheres. Por quê? Nós, no comitê executivo, nós temos 3 mulheres. Então, De quantas pessoas, Dé? são 9 diretores, 3 são mulheres, 1/3 Tá. de mulher. Então, isso é muito bacana, porque a questão de gênero também traz essa diversidade de pensamento, né? E aí, então, no Dia da Mulher, a gente colocou as 3 executivas, membros do comitê executivo, que era eu e outras 2 pessoas, uma de marketing, uma que é uma diretora de uma linha de negócios, nossa, a Tati e a Gabi, e o nosso CEO nos entrevistava, e foi super legal. E num determinado momento dessa live, eu disse, falando alguma coisa sobre opção sexual, e disse, não sei o que lá da opção sexual e tal. E passada a live, um colaborador nosso me mandou uma mensagem e falou, um dia que você tiver um tempinho, vamos almoçar, quero muito conversar com você e tal, e quero te dar umas diquinhas assim de vocabulário LGBT e tal. Aí eu falei, já vi que eu falei alguma besteira. Fiz besteira. Eu falei, eu já falei alguma besteira, né? Foi na live das mulheres, né? Ele, não se preocupa, eu vou te explicar. Aí eu peguei a nossa líder do programa de inclusão e diversidade, a Marcela, e falei, Má, vamos comigo nesse almoço com... Gente, foi tão legal, a gente se emocionou ao ouvir a história de vida dele. E ele me ensinou, então eu ensino para todos, não se fala opção sexual, e sim orientação sexual, porque não é uma opção. Para muitas pessoas não foi uma opção. E ele contou o quanto que aquilo não ser uma opção o fez sofrer. E ele acreditar que era uma opção e não conseguia vencer. Enfim, e acho que, como eu disse, assim, quando a gente fala de uma história de vida, uma história real, não dá para desprezar nenhuma história. É a história da vida daquela pessoa. É o que ela sentiu, é o que ela viveu, né? Então, um feedback onde ele disse, olha, você falou uma besteirinha de um jeito super amoroso, né? Mas vem cá que eu quero te corrigir, né? E uma atitude de abertura à correção. Qual é a posição dele, Dé? Qual é o cargo dele na empresa? Ele foi promovido agora recentemente, ele é um gerente de marketing. Ele era, eu acho que um especialista de marketing quando a gente teve essa conversa. É o Luiz Souza, amo você, Luiz, se você me assistir. Ele é o meu consultor LGBTQIA+. Esse dia eu mandei uma mensagem para ele, Lu, posso te fazer uma pergunta para o meu consultor, o que são pessoas não binárias? Porque eu não sabia o que era. E ele vamos ter que conversar, pelo chat não vai De dar. novo. Então, Mas eu só fiz essa provocação porque a gente está falando quando você fala da inclusão, vocês vivem na prática, não é um discurso. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente deixar aí como orientação, como dica para as empresas. Porque é uma pessoa que teoricamente tem um cargo abaixo do seu, ele estava abordando uma diretora executiva que faz parte do conselho executivo para falar assim, escuta, você fez uma merda. E eu vou te corrigir, vou te ensinar como é que você tem que fazer corretamente. Cara, assim, para mim é o maior aprendizado e lição dessa história toda, tá aí. Não é nem a questão da orientação sexual em si, mas dessa liberdade, desse trânsito livre de você poder falar de igual para igual com as pessoas. O maior exemplo de inclusão tá aí. Né? De portas abertas mesmo, deixa eu falar com você, porque eu sei que eu posso te ensinar. A gente isso de mentoria reversa, né? Porque você está sendo mentorada por uma pessoa de uma posição que tem, na hierarquia, né? No organograma,
está num nível abaixo, nesse sentido, né? Mas que não tem tantas coisas e tantas qualidades, tantos aprendizados que vão muito além do que a própria cadeira traz. Né? Então, foi uma lição para a gente aqui, viu, Dé? Uma lição prática que vocês vivem. Eu acho que assim, só para resumir o que você falou, Débora, não importa a relação que se tenha, ela exige dedicação das duas partes e de todas as partes envolvidas. E no trabalho não é diferente. Não é verdade? Eu acho que a gente às vezes tem um pouco dessa dicotomia de que em casa as pessoas sabem como eu sou, me conhecem assim, casou comigo assim, comprou o pacote completo, por que tá reclamando? Então a gente tem essa liberdade de dar feedback, de corrigir, de dizer que não é assim, você tinha que ter feito assado e tal, e ok. E no trabalho parece que a gente tem que ter uma configuração de que lá você sabe que você não pode falar algumas coisas, você tem que respeitar, você tem que... Não é verdade? E eu acho que requer dedicação de todas as partes. Do RH indo até as pessoas e mostrando que, olha, estamos aqui com uma atitude positiva, a gente tem amor no coração, a gente quer perseguir resultados, o que você falou que você busca. Mas também vem pra cá. Me fala o que eu também não tô fazendo certo. E ok, tá? Eu vou abrir as portas, vou chamar outra pessoa para almoçar com a gente. Não que eu quero me defender, que eu preciso de testemunha, sabe? Não sei o que ele vai falar, porque chega a ser até essa hipótese. Não, eu tô chamando mais uma pessoa para crescer e aprender com você também. Então, requer dedicação de todas as partes. E às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta de primeira, mas a gente tá junto construindo tudo isso. Que nem casamento, né? Falei isso para um conhecido. Eu falei, cara, olha... Não é porque casou que já deu. A gente tem que se dedicar todo dia, abrir mão todo dia, saber a hora de falar, a hora de calar. Então é um exercício que a gente vai fazendo. E numa relação de profissional é a mesma coisa, né, Débora? É isso. E é interessante, eu escutei recentemente, acho que foi um post que eu vi que falava assim: casamento é hard, divórcio é hard, ser obeso é hard. Fazer dieta é hard. Você escolhe qual hard você quer. E por aí vai. Ser reclamão é hard. Viver leve, feliz e grato é hard. Que hard você quer? Você escolhe o hard que você quer. Então, não é fácil a gente construir relações inclusivas. Não é fácil. É difícil. O diferente incomoda. Né? Principalmente quando resvala nos nossos valores, né, pessoais. Sim, incomoda, é difícil. Nem sempre é fácil, né? Mas você excluir é hard. Que hard você quer? Excluir é hard, incluir é hard. Qual hard você quer? Qual dificuldade que você quer? Qual desafio que você quer comprar? Né? Eu tinha um chefe que falava assim para mim: Adriana, de que dor que você quer sofrer? Escolhe qual é a dor. Porque vai ter. Inevitavelmente ela vai acontecer, de um lado ou de outro. Só escolhe qual é a que você quer sofrer. Eu levo isso para a vida. Né? Então vai ter desafio mesmo, mas a gente precisa fazer as escolhas corretas. Não importa as habilidades que nós temos. Eu estava contando para a Andresa que a gente está agora numa leva de Harry Potter. Tá todo mundo aqui em casa está assistindo Harry Potter. E aí o Dumbledore, que é o mestre, né, que é o bruxo mor do bem lá, ele fala: não importa a habilidade que você tenha e a herança que você tenha tido, mas importa as escolhas que você fizer daqui para frente. Então, vai de você, né? Acho que é assumir o papel protagonista mesmo. Eu fico me perguntando, Dé, se você não fosse da diretoria executiva de RH, se ele teria tido essa liberdade. Porque às vezes tem isso também. Eu vou falar de uma coisa tão sensível e não vou... será que eu abordaria um outro diretor que é de uma área mais operacional, mais, sabe assim? Porque também tem isso, né? Poxa, o RH, ele tá ali para me ouvir mesmo. Mas nós estamos porque eu sei trabalhando que pode ter passado isso. Pela cabeça dos ouvintes também, né? Mas nós estamos exatamente nesse trabalho, nós estamos trabalhando com o conceito da Brené Brown, né, da vulnerabilidade, no comitê executivo, né, a importância de mostrar a vulnerabilidade para o fortalecimento das relações, né? E é tão interessante, sim, quem não teve a oportunidade, procura no Netflix tem um Call to Courage, né, que é o documentário dela, e tem também um TED famoso, né,
E ela fala exatamente isso, que a gente coloca como palavras opostas, né? Vulnerabilidade e coragem, e na verdade elas são as mesmas coisas, né? São a mesma coisa. Então, nós temos trabalhado bastante isso e, gente, o resultado tem sido incrível. E nós temos vivido isso, as pessoas procurando qualquer que seja o executivo, o diretor, né, para poder dar o seu feedback. Tem que dar um passo, a gente tem que, às vezes a gente fala no próprio comitê executivo, ui, essa doeu, sabe, assim, a gente abre as nossas... Veio no fígado essa, né? Nós temos reuniões semanais com todos os nossos colaboradores, são 1.200 colaboradores, mais terceiros, que têm toda a liberdade, eles escutam a gente todas as segundas-feiras, a gente chama mesa redonda, a gente chama alguns colaboradores que querem participar para poder dar a sua palavra, e temos um formulário que a pessoa pode colocar qualquer pergunta anônima, é no Slido que a gente faz lá, ele coloca a pergunta anônima, a gente não sabe quem fez para dar essa liberdade, e às vezes tem feedback, Jesus, que bate ali, que a gente... Ui! Mas, assim, é um caminho que vale muito a pena, gente. É um caminho muito bom. Nós não somos os donos da verdade, não temos resposta para tudo, nem o nosso CEO tem, né? Mas só o fato da gente se abrir e falar, puxa, não tinha pensado nisso. Ou, às vezes, dar uma resposta espontânea e honesta, né? Dizer que os recursos da organização são limitados. Nós não temos recursos ilimitados. Gente, é muito simples. Faz o planejamento financeiro da tua casa, você vai ver que não dá para você comprar todas as roupas que você gostaria, todos os sapatos, todas as peças de decoração. Não dá. Não dá para você comprar determinados itens no supermercado toda hora. Não dá para viver de Nutella, gente. É caro. A gente tem que equilibrar o negócio, né? E ouvir também do RH, a gente está aqui para trazer resultados, né? Então, como é bom a gente poder viver num ambiente onde a gente pode ser espontâneo e trazer e conversar sobre os temas e ouvir o outro, a gente só tem a ganhar. É muito gostoso. Perfeito. Maravilhoso. E aí, qual hard você quer ser? Adorei essa peça, adorei essa. Qual hard você quer ser? Eu quero ser do seu lado, Débora. Eu gostei mais do seu lado. Quando você fala da vulnerabilidade, a confiança ela anda de mãos dadas. Então, quanto mais vulnerável você se demonstra, mais confiança você demonstra também para as pessoas, e aí as pessoas chegam até você. Isso está dentro dos livros de Charlene Lee, na Mindset de Disrupção, e também de Simon Sinek falando sobre o jogo infinito. Porque a gente não tem as certezas. Quando você fala da limitação, né, nós somos limitados, né, nós somos seres limitados. Então, isso nós vamos vai bater em algum momento na nossa limitação. E se a gente entender isso, que tudo bem ser assim, ser limitado, né, que eu não preciso ser super-herói em nada, eu vou conseguir ter um relacionamento comigo, com a minha família, com a empresa, com os meus colegas e com a sociedade, com o mundo de uma maneira totalmente diferente. Mas eu aprendi uma coisa muito importante com você, Adriana. Eu nem sei se você sabe. Posso contar? Sei. Sim, ao vivo? Sim, claro. Na lata? Posso? Lá vem o feedback, né? Uma vez a Adriana disse assim para mim, você sabia que você querer ser perfeita é pecado? E aquilo me bateu e eu percebi que eu estava fazendo algo muito errado, né? Então, a gente querer ser perfeito só Deus. A gente, claro que a gente tem que estar nessa busca, né, da excelência, de dar o nosso melhor, mas nós vamos errar, nós vamos tropeçar, a gente não é completo, a gente tem que se completar no outro, né, e diferentes outros. Então, obrigada, Adri, por um dia ter me dito isso. E a gente... obrigada, eu nem sabia disso, muito obrigada aí pelo feedback. A gente se completa no outro e a gente se corrige no outro, né? Porque quando a gente percebe que o nosso jeito também não é adequado e como o outro gostaria que fosse, a gente começa também a se corrigir. Então a gente demonstra a nossa humanidade dessa forma. A Andresa já ouviu essa frase minha também, né, Dre? Porque vocês têm aí algumas características bem parecidas, vocês duas. Amiga! E a gente tem, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a gente é integral, né? Então, a gente leva essa perfeição e aí fica difícil até conviver com a gente.
né, nesse período. Eu creio muito nessa, a gente respeitar o que eu tenho de diferente do outro, e a gente voltando aí para a questão da diversidade, é entender que eu posso me completar e que eu posso sim conviver com o diferente. Eu não preciso, eu aceito o jeito que ele é. Não, eu vou conviver com a diferença dele e vou aprender com isso. Dé, muito obrigada mais uma vez. A gente vai falar vai ter um momento da gente falar com a Débora Pessoa. Não quero chamar a Débora diretora de RH, eu quero chamar a Débora Trevisan, esposa do Alexandre Marconato, filha da Laura, fala o nome dos meninos, mãe da Laura, do Edu e do Guito. Mãe da Laura. E do Guito, é verdade. Então, filha, posso falar muito de obrigada filha também, porque eu tenho duas precioso. mães, 2 pais, vários irmãos, trocentos mil tios. Dá pra gente falar de filha também. Vamos fazer um episódio outro para episódio. falar da família, exatamente. A gente vai fazer uma série família. Muito bom. Fica uma ideia, Isso. viu, Débora? Gostei. Fica Bora. aqui. Muito bom, Dé, obrigada pelo seu tempo precioso, por todas as contribuições que você trouxe para nós como pessoa, como ser humano, e também como executivos, como profissionais, enfim. Então, muito obrigada por cada semente que você lançou aqui para nós, viu? Muito obrigada. Beijo, você que ficou conosco até o final, também dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer, por favor. Né? Compartilha para todo mundo que você quiser, e também pode nos ouvir nas principais plataformas de áudio aí, que nós estaremos em podcasts. Dé, um super beijo, dá um tchau aí para todo mundo. Obrigada, viu? Um grande beijo. Gente, Tchau, pessoal.